Muito bom, gente. Beleza, agora que todos vocês estão abertos aí, no mesmo esquema, o que eu vou criar aqui com vocês? A primeira coisa que eu vou fazer com vocês é criar uma tabela, tá? E o que seria uma tabela? Uma tabela é onde você armazena diversos registros, tá bom? E o que seria um registro? Um registro, ele também é chamado como uma entidade, tá bom? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui do que seria uma entidade. Ó, vamos lá. Vou dar um stop aqui. E aí, aqui, ó, eu tenho uma entidade que tem alguns atributos. Então, vamos lá. Uma entidade. Essa aqui, ó, é uma entidade. Então, essa minha garrafinha aqui, ela passa a ser um registro, ou seja, uma entidade. Ok? Então, essa é a correlação que eu estou fazendo para vocês, a analogia. Show, beleza. Então, nesta minha entidade, o que eu tenho aqui de atributos? Eu tenho, por exemplo, o logo do Torne-se um Programador. Então, esse logo aqui é um atributo. Eu tenho aqui também o avatarzinho do Torne-se um Programador, que também é um atributo, tá bom? Eu tenho aqui, ó, essa alça aqui, ó, que também é um atributo. Eu tenho essa tampinha, que também é um outro atributo, ok? Ela serve para quê? Ela serve como um molde para que ela possa carregar, né, várias entidades, tá? Então, quando a gente fala de um registro, quando a gente fala de um dado, a gente fala de uma entidade, é uma unidade única. E essa unidade única, ela tem ali algumas coisas que descrevem ela, que são seus atributos, tá bom? Então, atributo, atributo, a cor é um atributo, o logo é um atributo, esse outro é um atributo. Então, tudo isso são atributos. Beleza? Agora, quando você coloca um registro desse aqui no banco de dados, né, ou seja, você vai armazenar isso em algum local, você basicamente está colocando isso em uma tabela, onde vai ter vários registros, tá? Quando você tem vários registros, ou seja, mais de um registro, igual isso daqui, ó, você tem uma entidade set, ou seja, você tem um conjunto de entidades, tá bom? Então, isso é uma das formas de você falar, tá? Existem várias formas que você pode falar com relação a banco de dados. Então, isso é um registro ou uma entidade, né? Uma entidade set, são vários registros, ou seja, uma tabela que tem vários dados, tá bom? Então, essa é uma relação que eu queria que vocês pensassem e já colocassem na cabeça de vocês, tá bom? Então, quando eu tenho uma tabela, eu tenho uma entidade set. Quando eu tenho um registro, eu tenho uma entidade, tá bom? Então, quando eu vou criar uma tabela, né, ou uma entidade set, o que eu estou fazendo? Eu estou criando um conjunto de informações. Eu estou criando um lugar para armazenar um conjunto de informações e que tem os atributos relacionais, correlacional, ou seja, se vocês olharem nessa minha garrafinha, elas têm os atributos em comuns, né? Então, tudo que descreve a garrafinha número 1, descreve a garrafinha número 2. Ou seja, eu crio um padrão, que é uma entidade, e dessa entidade eu consigo colocar vários registros com o mesmo padrão, tá bom? Então, no mundo real, seria um usuário, exatamente. Um usuário seria uma entidade. Por isso que quando você está programando lá e você vai utilizar aquele modelo que é o Domain Driven Designer, muitas vezes a gente cria, né, uma tabelinha chamada entidades, e lá a gente coloca os nossos objetos, né, que são as entidades iterativas que os repositórios irão utilizar, tá bom? Por isso que você coloca o nome no singular. É um erro muito grande quando as pessoas estão programando e elas começam a criar classes, né? Ou seja, os seus modelos, os seus models no plural, né? Então, uma classe na orientação a objetos, ela é uma entidade, na maioria dos seus casos, né? E deveria ser criado no singular. Então, quando você tem uma entidade, você está criando um registro que vai ser colocado em uma tabela, ou seja, numa entidade set, ou seja,
num conjunto de informações, tá bom? Então é aí que a gente começa a entender primeiro um banco de dados, tá bom? Beleza. Então você já entendeu aí que uma tabela é um conjunto de registros, tá bom? E que uma entidade, ela é formada de atributos, ou seja, propriedades ali, se a gente for colocar convertido ali para uma orientação a objetos, tá bom? E essas propriedades, ela tem alguns tipos, tá? Isso voltado à programação, você tem alguns tipos, como inteiro, como double, como float, né, como data, como vários outros tipos que você tem, string, booleano. Então, todos esses são tipos quando você está trabalhando com objetos, né? Então, isso a gente chama na programação como data type, tá? Tipo de dados, ok? E quando você está criando um banco de dados também, você também tem os seus data types, ok? Ou seja, o tipo do seu atributo. Então vamos lá. Você tem a tabela, que é um conjunto de registros, você tem o registro, que é uma entidade, e você tem os atributos desse registro, que são o que descreve aquela entidade, ou seja, nome, telefone, CPF, endereço, isso são atributos, né, que descrevem uma entidade, por exemplo, de uma pessoa, ok? Muito bom, muito bom. E como é que a gente faz, então, para criar uma tabela, né, que é um conjunto de informações? Aqui no SQL Workbench, basicamente eu vou clicar com direito aqui em tabelas e vou na opção, ó, Create Table. Então, quando eu vou nessa opção Create Table, ele vai mostrar aqui para mim, ó, nova tabela, tá? Que aí é a tabela que eu estou criando, e ele vai, e nesse aqui eu vou colocar o nome do meu item que eu vou criar. Assim, eu vou já criar um nome como usuário, porque vai ficar muito fácil para a gente entender cada passo aí, tá? Então, vou colocar aqui como usuário, e eu gostaria que vocês fizessem do mesmo jeito, tá? Neste caso, gente, vamos pensar aqui, ó. Eu vou criar uma tabela. Isso é bem importante, tá? Muitos alunos, eles erram neste ponto, tá? Como eu estou criando uma tabela, ela tem um ou vários registros, tá bom? Então, você tem que pensar dessa forma. Uma tabela tem um ou vários registros. Então, uma tabela, ele tem vários registros. Por ele ter vários registros, ela vai no plural, tá bom? Então, usuários, tá bom? Existem alguns DBAs que criavam as tabelas como TB alguma coisa, né? Então, colocavam esta sigla aqui para diferenciar o que é tabela, do que é procedure, do que view e outros enfins que vocês vão acabar vendo aqui no decorrer do nosso treinamento, tá bom? Mas aí depende muito de sistema para sistema, de forma para forma e etc. Eu não vou usar siglas por enquanto, tá bom? Então, quando eu tiver necessidade de usar alguma sigla, eu vou explicar isso para vocês. Mas, por enquanto, em 2021, a gente tem muitas tabelas que são criadas por ORMs e você vai acabar não tendo siglas. Talvez você tenha sigla para Store Procedure ou para função, mas para tabelas, a maioria das tabelas que são geradas hoje em dia por ORMs não tem siglas, ok? Mas é legal vocês saberem que uma tabela precisa ser no plural, tá bom?